soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te encontras comigo também. Este amor tão grande leva minha vida a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tens, tu te encontras comigo também. Este amor tão grande eleva minha vida a ti. Tu és tremendo. Irmãos, se as pessoas tivessem um conhecimento de quem é Deus, eles cantariam esse cântico lembrando disso. Meu Deus do céu, tu és criador de todo o universo, tu mantens esse universo na mais perfeita ordem, cada estrela no seu lugar, cada galáxia, cada planeta, cada piolho, cada pardal, cada ameba, o Senhor mantém tudo no devido lugar. O Senhor, com essa grandeza toda, se importa comigo. Isso é motivo de adoração. Isso é motivo de gratidão constante, constante, constante. E essa adoração e essa gratidão é para estar na nossa cabeça o tempo todo, para que a gente evite pecar, por saber que esse pecado afronta a santidade desse Deus tremendo. Por isso, o que eu mais quero em meu viver é te amar, meu Jesus. O que eu mais quero em meu viver é te louvar, meu Jesus. O que eu mais quero em meu viver é te servir, meu Jesus. Eu acho que eu já cantei esse canto aqui uma vez, pelo menos, e ele é fácil. É bem, todos os três estrofes são iguais. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te amar, Jesus. Se quero te amar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te amar, louvar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar, Jesus. Sim, quero te louvar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar, servir. O que eu mais quero em meu viver é te servir. O que eu mais quero em meu viver é te servir, Jesus. Se quero te servir, contigo sempre estar. O que eu mais quero
quero em Deus viver, é te servir. Oh, irmãos, que isso seja verdade em nossas vidas, sabendo quem é este Deus todo-poderoso que se importa comigo, um reles pecador. Só me resta levar uma vida desse jeito. Agora esse hino aí é para depois pode baixar aí, não? Pode baixar tanto. Deixa ali a tampinha dele. Isso. Irmãos queridos, Edivaldo, sua esposa, sejam muito bem-vindos, estão aí. Então nós vamos agora abrir nossas Bíblias para ouvir a nossa mensagem de final de ano. Nós não temos culto de final de ano aqui, porque como a nossa igreja é pequenina e muitos irmãos viajam, então fica quase ninguém, né? Então nós não temos aqui na nossa igrejinha o culto de Natal, normalmente as outras igrejas fazem, e o culto de Ano Novo. Nós fazemos no domingo, que antecede normalmente essas coisas. Muito bem, então nós vamos falar hoje da nossa segurança, como nós cantamos aqui, os cantos são colocados a propósito disso, da nossa segurança na soberana providência de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. E então vocês abram suas Bíblias nos Salmos, livro dos Salmos, mais ou menos no meio da Bíblia, no capítulo 2. Nós leremos os versículos de 1 a 4. Salmos, capítulo 2. Leremos de 1 a 4. E depois, Romanos 8, 28. Eu não vou abrir, eu recito porque a gente sabe. Romanos 8, 28. Então vamos ler esses dois textos. Esse aqui, Salmo 2, de 1 a 4. E depois Romanos 8, 28, que é um texto, um versículo muito conhecido de quase todo mundo. Muito bem, então o Salmo 2, de 1 a 4 diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Agora Romanos 8, 28, que diz: Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é Romanos 8, 28. Um texto bastante conhecido. Muito bem, irmãos. Mais um ano se passou. A semana que vem, nós teremos a virada do ano novo. E embora um ano difícil, esse 2014, não se pode negar que foi um ano cheio da graça de Deus. Fim de ano, época de balanço. Quanta coisa aconteceu neste ano que passou. Coisas das quais nós gostamos, coisas das quais nós não gostamos. As coisas que nos foram favoráveis, aquelas das quais nós gostamos, na nossa ignorância, nós atribuímos a Deus. As coisas das quais nós não gostamos, na nossa ignorância, nós atribuímos ao demônio. Normalmente, as coisas que nos são desfavoráveis, nós imaginamos que Deus não tem nada a ver com elas. É obra do demônio. Isso é ensinado nas igrejas. O que é uma aberração. Irmãos, nós cantamos aqui, nosso Deus é soberano. Na verdade, no Brasil, nós não sabemos o conceito da palavra soberano. Porque isso não existe no Brasil.
Quando existiu, que foram os reis de Portugal que vieram para cá, eram os trapalhões. Na verdade, nunca foram soberanos de nada. Eram os corruptos. E hoje, o que tem de soberano no mundo, também não é soberano de nada. Rainha Elizabeth, rei Juan Carlos, príncipe não sei quem, não são soberanos de nada, são soberanos de figuração. Então nós não sabemos no Brasil o que é o conceito de soberano. Soberano é senhor absoluto de tudo que está sob o seu comando. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas que estão sob o seu comando. Poder de vida, de morte, do que quer que seja. E não tem que prestar contas a ninguém. Pois bem, o Rei dos Reis, o soberano dos soberanos é Deus. Não há, como se diz aqui na Paraíba, não há pareia para ele. Deus é ímpar, só tem ele. Nada neste mundo acontece que não seja, de uma forma ou de outra, providência de Deus. Deus é, assim como nós podemos dizer, é um ditador supremo. Obviamente um ditador amoroso e um ditador justo, supremo sobre a sua criação. Nada escapa ao seu poder, nem Satanás, nem inferno, nem doença, nem saúde, nem nada. Nada escapa ao seu poder. Nada. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que governa o mundo. Esse é o Deus que governou este ano que está terminando. É o Deus que governará o ano que virá. A falta desse conhecimento da soberania de Deus, da soberana providência de Deus, é o que leva a maioria dos ditos crentes, inclusive pastores, a imaginar que nós, seres humanos, é que governamos o mundo e Deus apenas responde às nossas orações. Essa é a ideia que as igrejas passam. Vamos orar, irmãos. Culto de oração não sei onde, culto não sei de que, não sei onde. Deus vai atender. Ou seja, Deus está a nosso serviço. Nós é que governamos o mundo e não Deus. É assim que está na nossa cabeça. Embora a gente não diga isso, mas é assim que a gente age. Deus só serve para fazer o que a gente mandou. Não é assim, irmãos. Não é assim. Na verdade, segundo o ensino bíblico, Deus é quem criou, cria e quem governa todas as coisas criadas ininterruptamente. Deus é transcendente e é imanente. Ele está o tempo inteiro sobre a sua criação, cuidando de tudo. Inclusive dos maus. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Não é só os bons, não. Bons e maus. Ele está contemplando todo mundo. Todo mundo é dele. Uns para a salvação, outros para a perdição. Mas todo mundo é dele. Satanás é dele. Demônios são dele. Deus, com o seu poder, com a sua sabedoria, com o seu amor e com a sua justiça, é quem governa toda a sua criação. É isso que nós chamamos de soberana providência. Segundo trecho desse salmo messiânico, isso é um salmo messiânico que está falando de Jesus, esse salmo aqui está falando de Jesus, 800 anos antes de Jesus nascer. Isto é um salmo que fala de Jesus. Então ele está falando que os gentios, os povos, os reis da terra, os príncipes, todos se enfurecem contra Jesus. Todos se levantam, todos conspiram contra o ungido de Deus, porque não querem viver sob o seu senhorio. Vamos ler de novo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, ou seja, nós não queremos o domínio dele. Sacudamos de nós as suas algemas, nós não queremos estar atrelados a ele. Isso 800 anos antes de Jesus nascer. O salmista já escreveu dizendo que ia acontecer isso. Que coisa impressionante. Lembram da morte de Jesus? Não foi assim mesmo que aconteceu? Os gentios, os povos, inclusive o povo de Israel, o seu próprio povo, seus sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus, levitas, os reis da terra e governadores da terra, Césares, Herodes, Pôncio Pilatos ou quem quer que seja, os reis da terra, todos se enfureceram, todos se levantaram, todos conspiraram contra o Senhor, porque não queriam viver sob o seu senhorio. Ele dizia: eu sou o Senhor, eu sou o Filho de Deus, o reino de Deus é chegado, mas ninguém queria. E o crucificaram. No entanto, o versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Sabem por quê, queridos? Porque embora não haja desculpa para a atitude cruel, covarde daqueles pecadores, todos eles agiam segundo o desígnio de Deus. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, os príncipes e sacerdotes de Israel, todos eles, mesmo sendo conspiradores, perversos, pecadores, todos eles estavam fazendo o que Deus já havia predeterminado que eles fizessem. É isso que a Bíblia diz. É difícil a gente compreender isso? Mas é isso que a Bíblia diz. Pedro, explicando este salmo aqui, lá na sua pregação em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ele diz o seguinte: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Observe bem, Deus soberano, criador de tudo, mantenedor de tudo. Mantenedor é aquele que mantém todas as coisas no seu devido lugar. Tu que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca do nosso pai Davi, teu servo. Aí ele cita o salmo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Ele cita o salmo que nós lemos agora aqui. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade. Pedro estava lá acusando o povo. Se ajuntaram nesta cidade contra o santo servo Jesus, meu Deus, ao qual tu ungiste. Se levantaram Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel, detalhe, para fazerem o quê? Para fazerem o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Atos 4, 24 a 28. Então Pedro, 800 anos depois de Jesus nascer e morrer, Pedro vai buscar o salmo lá de Davi. Olha, aquilo que está escrito lá em Davi, aconteceu agora aqui. E mais, aconteceu segundo o desígnio de Deus. Percebe, irmãos, porque o salmista diz que o Deus se ri deles? Porque mesmo imaginando que tinham poder para fazer o que fizeram com Jesus, e tinham mesmo, Jesus mesmo disse a Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos perguntou a Jesus e ele não respondia, Pôncio Pilatos disse: você não me responde não? Você não sabe que eu tenho poder para lhe soltar? Jesus disse: sei. Porque se não tivesse sido dado do céu o poder que tu tens, tu não terias poder nenhum sobre mim. O poder que você tem foi meu Pai que deu, pois então faça lá o que tem que fazer. Ah, irmãos, Deus é Deus, irmãos. Quando a gente conhece Deus, as coisas todas ficam fáceis de entender.
Deus é Deus. Eles tinham poder para fazer o que fizeram com Jesus, tinham, mas eles não estavam fazendo nada que já não tivesse sido predeterminado por Deus, ainda que a sua responsabilidade pecaminosa lhes tenha sido atribuída totalmente. Eles assassinaram Jesus. Afinal, a Bíblia ensina a soberania de Deus e também ensina a responsabilidade do homem. Só que essa responsabilidade do homem, assim como as suas ações, estão subordinadas à soberania de Deus. Nada na criação escapa à soberania de Deus. Nada. Em termos contrários, tudo, absolutamente tudo, está sob o comando e o controle e a providência de Deus. Como também afirma o mesmo salmista em outro salmo, Salmo 33, ele diz assim: os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Todo o exército do céu. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Elas não passam da praia. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Salmo 33, de 6 a 10. Percebe, irmãos, a soberania de Deus, a sua providência sobre toda a criação, inclusive para frustrar os desígnios das nações, inclusive para frustrar os intentos dos povos. Não foi isso que aconteceu na morte de Jesus? Como Pedro explica lá em Atos, sobre a morte de Jesus, que vocês mataram Jesus, sim, mas foi segundo a providência eterna de Deus. O salmista está dizendo aqui que Deus criou todas as coisas e ninguém pode fazer nada. Ele frustra qualquer intento que seja contra a sua vontade. Então observe que o salmista repete a mesma essência do que Pedro disse. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Todos estão sob a providência soberana de Deus. Até mesmo aqueles que intentaram o mal contra o ungido de Deus tiveram os seus intentos frustrados, porque a sua atitude maligna de matar Jesus foi exatamente o que nos salvou. Era o desígnio de Deus que eles matassem Jesus para que nós fôssemos salvos. E Paulo deixa isso muito bem explicadinho em Romanos capítulo 9 a 11. Foi Deus quem colocou os judeus em desobediência para eles matarem Jesus. Ah, pastor, é difícil entender isso. Pois então não entenda, apenas aceite, porque é isso que Deus diz. Aceite a soberania de Deus, que aí você passa a entender. Deus é Senhor, irmãos. Aleluia. Deus é Senhor absoluto. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como está escrito em Efésios 1:11. Todas as coisas ele faz segundo o conselho da sua vontade, inclusive a nossa salvação. Como explica o apóstolo Paulo no outro versículo que lemos, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Atenção, esse bem aí não é meus bens, meu carro, minha casa, não. Esse bem aí é nossa salvação. Todas as coisas cooperam para a salvação daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito está explicado no versículo seguinte. O propósito é nos fazer iguais a Jesus. Versículo 29. O que é que nós sabemos sobre essas coisas, irmãos? O que é que nós sabemos sobre Deus? É só um besterol que é ensinado adoidado em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é televisão.
Será que nós consideramos esse conhecimento de Deus na hora de fazer o balanço do ano que passou? As coisas boas, de Deus. As coisas más, do diabo. Quantos deuses você tem? Um Deus do bem e um Deus do mal? Só há um Deus. Ele governa tanto o bem quanto o mal. Será que não imaginamos que Deus é limitado só ao bem? Deus não pode ser limitado a nada. Irmãos, prestem atenção. Se Deus é criador de todas as coisas, e é, como a Bíblia afirma. Se Deus é verdadeiramente todo-poderoso, e é, como a Bíblia afirma, então certamente Ele governa todas as coisas, e todas as coisas são todas as coisas, nada escapa. Governa toda a sua criação com poder, sabedoria, amor e justiça. Se Deus é Pai amoroso, e é, como a Bíblia afirma, então Ele exerce toda a autoridade com todo cuidado sobre os seus filhos amados, dando-lhes tudo o que eles necessitam, inclusive castigos, se for necessário. Porque Deus lhes dá o que eles necessitam e não o que eles querem e pedem. Todo mundo que é pai aqui sabe que a gente não dá tudo que o filho pede. Porque sabe que o filho não sabe pedir. O filho com 16 anos quer um carro. O pai não pode dar um carro para o filho de 16 anos. Mesmo que ele tenha dinheiro. Ele não pode dar porque isso é ilegal. O filho quer uma moto, mas não pode. Você não pode ter uma moto. Eu tenho dinheiro para dar, mas não posso. O filho vai achar que você é ruim. Mas não é. Você castiga um filho quando ele erra. Para quê? Para ele saber que o erro requer uma sanção, requer uma punição. Para ele saber que ele não deve errar mais. Pois é assim que Deus age. Se nós que somos maus, Jesus disse isso. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá vosso Pai que está no céu? Pois é, irmãos, Deus nos dá o que nós necessitamos segundo a vontade dEle e não segundo a nossa vontade. Nós não sabemos pedir. E Tiago diz isso muito claramente. Vocês pedem e não recebem, porque não sabem pedir, porque pedem apenas para os vossos próprios deleites. Ou seja, eu quero é me satisfazer. Deus me atenda. Isso é falta de conhecimento de Deus. Irmãos, quando Deus nos dá o que nós necessitamos e não o que nós pedimos, a isso nós chamamos de soberana providência de Deus. Quando olhamos a providência de Deus com as lentes das Escrituras Sagradas, nós podemos ver que esse Deus, está escrito, conta os fios de cabelo da nossa cabeça. Nós podemos ver que esse Deus conduz um pardal. O passarinho mais fraco que pode ter é um pardal, mais peba é o pardal. Pois Deus conduz esse pardal para ele encontrar a comida dele em todo canto. Jesus diz isso. Não cai uma folha de uma árvore que o Pai não tenha controle disso. Jesus também diz, ora, Deus dá beleza aos lírios, que hoje estão lindos no campo, amanhã murcham e vão para o fogo. Que dirá vocês, que são filhos de Deus, como Ele vai cuidar de vocês? É isso, irmãos, que nos dá confiança para vivermos sem medo neste mundo corrompido e subjugado. Não é por Satanás que ele é subjugado, não, é por Deus. Foi Deus quem subjugou o mundo. Está escrito lá em Romanos. Está escrito lá em Adão. Adão, por tua causa, toda a terra é maldita. Foi Deus quem amaldiçoou a terra, não foi Satanás não. Satanás não amaldiçoou ninguém não, ele já é a própria maldição.
Olha, irmãos, mesmo neste mundo perverso, subjugado, governado por corruptos, não mais corruptos do que nós. Detalhe. Isso nos dá confiança para viver sabendo que Deus está de olho em nós e neles. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o comando de Deus. Tudo está sob a soberana providência de Deus. Irmãos, não há coincidência na vida de crente. Não há acidente na vida de crente. Há providência de Deus. Mesmo as coisas das quais nós não gostamos, como um acidente de trânsito, por exemplo. Como uma crise financeira, por exemplo. Quem é pai de família aqui sabe como é terrível atravessar uma crise financeira. Com o filho na escola, com um carro para pagar, com não sei o que mais, e você se vê desempregado. Com uma separação conjugal, quem tem uma separação conjugal, e aqui presente tem, sabe como isso desestrutura a sua vida de uma forma tal que você falta chão nos pés. Como é que eu vou viver agora? Cada resultado de exame apontando um câncer, por exemplo, como nós temos caso aqui na igreja agora, de pessoas em tratamento de câncer e outra iniciando um tratamento que ainda nem sabe que é câncer, e eu já sei. Pois fiquem sabendo que esse câncer, esse desemprego, essa separação, tudo vem de Deus. É Ele quem cria todas as coisas. É Ele quem planeja todas as coisas. É Ele quem comanda todas as coisas. É Ele quem governa todas as coisas. E Ele nos ama mais do que nós podemos imaginar. Inclusive deu seu Filho para morrer por causa dos nossos pecados. Aí eu acho que é grande coisa uma separação conjugal. Eu acho que é grande coisa um câncer. E passo a maldizer de Deus das coisas que Deus fez, sem lembrar que Ele me deu o Filho dele para morrer em meu lugar. A soberana providência de Deus, irmãos, é para o nosso bem. Seja o que for que aconteça. Paulo não diz, todas as coisas cooperam para a nossa salvação. Todas as coisas são todas as coisas. Câncer, separação conjugal, crise financeira, acidente de trânsito. Todas as coisas são todas as coisas. Eu só tenho que saber quem é esse meu Deus. Quem é que está cuidando de mim? Por que aconteceu isso? Para que aconteceu isso? Qual é o propósito disso? Deus está trabalhando na minha vida. A soberana de Deus, a soberana providência de Deus é para a nossa salvação. É para o nosso conforto. Ainda que às vezes não consigamos entender no momento. Irmãos, quantos exemplos nós temos na Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Vamos meditar nas coisas que estão escritas na Bíblia. Quem poderia imaginar que o que aconteceu com José do Egito era para o nosso bem? Os irmãos o jogaram numa cisterna. Mentiram para o pai dizendo que ele tinha morrido. Venderam-no como escravo para 2 caravanas que iam passando de midianitas e ismaelitas. Esse homem foi escravo na casa de Potifar. Lá armaram contra ele e ele foi preso na masmorra para morrer lá. A prisão do rei. Ninguém poderia tirar este preso de lá, a não ser o rei. Ora, quem lançou esse homem na prisão do rei foi Potifar. O rei não tinha nem conhecimento. Então como é que o rei ia mandar tirar esse homem de lá? Nunca!
Foi preciso que acontecesse lá o sonho do copeiro e do padeiro, ele interpretasse esse sonho, e o padeiro foi morto, o copeiro voltou para o seu cargo, dizendo, quando chega lá com o rei, eu vou me lembrar de ti. Pois não lembrou, não. José ainda passou 2 anos preso, sem o copeiro se lembrar dele. Quando o faraó teve outro sonho que precisava de interpretação, aí o copeiro lembrou. Ah, seu doutor faraó, tem um hebreu lá na sua cadeia que interpretou um sonho meu e do copeiro e aconteceu exatamente do mesmo jeito. Chama o homem. Quem poderia imaginar que tudo de ruim que aconteceu com José era para o nosso bem? José teve essa revelação. Quando seus irmãos se apresentaram diante dele como rei do Egito já, vice-rei do Egito, e disseram, ai meu Deus, ele agora vai nos matar, ele vai se vingar de nós. O que foi que José disse? Não foram vocês que fizeram isso, foi Deus que providenciou tudo o que vocês fizeram. Deus se ri deles. Não está escrito aqui. O Senhor se ri deles. Eles fizeram mal, fizeram, mas esse mal estava de acordo com o decreto de Deus e era para a salvação do mundo. José salvou o mundo da fome. Quem poderia imaginar que a escravidão de Israel no Egito, depois que José morreu, quem poderia imaginar que esses 400 anos de escravidão eram para o nosso bem? Era para o bem deles mesmo. Quem poderia imaginar? Hoje nós sabemos, porque está escrito aqui, é muito fácil. Você lê, detalhe, você lê, entra aqui e sai aqui. Não consegue discernir isso. Quem poderia imaginar que uma escravidão de 400 anos, todas as coisas cooperam para o bem, para a salvação daqueles que amam a Deus? Quem poderia imaginar que a safadeza que os irmãos fizeram com José era para o nosso bem? Que a escravidão do Egito, de Israel no Egito, era para o nosso bem? Vamos para o mal maior? Quem poderia imaginar que o que fizeram com aquele homem de Nazaré, que se dizia filho de Deus, quem poderia imaginar que tudo aquilo que fizeram era para o nosso bem? E era. Paulo recebeu essa revelação. E nos escreveu do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos. Vão ler isso aí, tentando esmiuçar lá. É por isso que Paulo termina, quando ele termina o capítulo 11, ele grita: oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem aqui pode imaginar um negócio desse? Já preguei sobre isso aqui alguns domingos atrás. Ah, irmãos, Deus, na sua soberana providência, na sua sabedoria, tanto faz todas as coisas, como deixou muitas dessas coisas registradas nas Escrituras, para que nós saibamos que Ele é Senhor do bem e é Senhor do mal. Não estou aqui dizendo que o mal do Senhor é mal, não, eu estou dizendo que Ele é Senhor do mal também. Quantas vezes no Velho Testamento o Senhor mandou o mal sobre Israel e disse: eu mando o mal sobre vocês. O mal é do Senhor, Ele comanda o mal também, conforme os seus propósitos. Precisamos entender isso. Conforme os seus propósitos, que nós não entendemos no momento. Israel, será que gostou de ter sido destruída pela Assíria? Claro que não, pois era para o bem deles. Judá gostou de ter sido destruído pela Babilônia? Claro que não, mas Deus disse: eu mandei. Eu mandei. É questão de saber, estudar a Bíblia e ler a Bíblia. Agora, Deus dá a iluminação e o discernimento a quem Ele quer. A quem Ele não quer, você vai ler isso aqui a sua vida inteira, decorar, da primeira letra à última letra da Bíblia, e não serve para nada. Deus é Senhor. Deus é soberano. Um ano que se acaba, irmãos, cheio de maus momentos,
O ano foi ruim para o mundo, para o Brasil em particular. Um novo ano está chegando. E a gente sempre, nessa virada de ano, você vê na televisão as entrevistas, ano novo, vá logo, velho. Vá logo, ano velho, venha logo, ano novo. Venha logo, ano novo, vida nova. Por que vida nova? Quem vai dar essa vida nova nesse ano novo? De onde vem essa vida nova? Saltando 7 ondas lá na praia? De onde vem essa vida nova? Não tem vida nova não, irmãos. Vida nova só tem em Jesus. Deus, na sua soberana providência, faz todas as coisas conforme o seu desígnio, que é eterno. Deus não está mudando de opinião. Hoje, amanhã, deixa eu ver o que eu vou fazer amanhã. Não é assim, não. Deus é eterno. Se a gente entendesse o que é eterno, nós entenderíamos que tudo já está feito. Está acontecendo no tempo e no espaço por nossa causa. Portanto, irmãos, não tem vida nova o ano novo se nós não temos Jesus. Se vocês acham, se alguém aqui acha que teve um ano ruim em 2014, saiba que 2015 será pior. Todas as perspectivas, todas as análises feitas pelos economistas que estão aí de plantão, Brasil e mundo afora, indicam que o ano de 2015 será pior. Economicamente pior. Em guerras, pior. Em miséria, pior. Porém, mesmo que as preocupações dos economistas possam se tornar realidade, sabemos que Deus está no controle de cada uma situação. Deus está no controle e nunca será infiel aos seus filhos. Nunca. Porque, como disse Jesus, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá vosso Pai que está no céu? Então, pouco se me dá se economicamente a previsão é que o mundo será pior em 2015. Eu vou trabalhar, vou fazer minha parte na produção do que tem que ser feito para o bem-estar da sociedade. É isso que eu tenho que fazer. Na força que Deus me supre, na inteligência que Deus me deu, na profissão que Deus me deu. Eu tenho que ser um bom profissional. Eu tenho que ser um bom empregado, um bom patrão, um bom marido, um bom filho. Não interessa se o mundo está pior. Eu não estou pior. Porque Deus é comigo, Deus está comigo. E é Deus quem me dirige, é Deus quem me guia. Eu não estou pior. Ainda que o mundo se transtorne, irmãos. Se for necessário para o nosso bem, lembram? Todas as coisas cooperam para o bem, entendido que esse bem é a salvação. Deus se rirá dos poderosos do mundo, que são os responsáveis por o mundo estar cada vez pior. Aquele não sei quantos por cento, 2, 3% do mundo, sei lá, que dominam todas as riquezas do mundo. São eles os responsáveis por todas as desgraças do mundo. Pois Deus se rirá deles. É Deus quem está fazendo isso de uma forma ou de outra. Lembra que o homem vai acabar este mundo velho? Ele mesmo, o único ser criado por Deus que não se adequa ao seu habitat é o homem, por causa do pecado. Todos os outros animais vivem muito bem, obrigado, no lugar onde eles nascem. Quer dizer, não vivem tão bem porque o homem interfere nesse lugar onde eles vivem. O único ser criado por Deus que não sabe viver no seu lugar é o bicho homem, por causa do pecado. Então ele vai destruir o seu próprio habitat. Pois é, Deus se rirá deles. Deus tirará os seus eleitos. Como Jesus disse, por causa dos eleitos, Deus abreviará a grande tribulação, para que os seus eleitos não sofram tanto. Jesus disse isso. Pois Deus se rirá dos poderosos. Ele frustrará os desígnios das nações.
Ele anulará os intentos dos povos, como o salmista disse, a fim de que tenhamos vida e vida em abundância, mesmo em um mundo de escassez. E eu não estou falando de abundância de pão, não. Eu estou falando em abundância de vida com Deus, ainda que morando numa favela. Deus não deixará seus filhos passarem necessidades que não possam suportar. Os filhos de Deus sempre terão a paz do Senhor. Seja em 2014, que passou, seja em 2015, que se avizinha com perspectiva de ser pior. Porque os filhos de Deus sabem que Deus fará todas as coisas, para cumprir a sua palavra. E Ele prometeu que destruirá esse mundo corrupto e fará todas as coisas novas, novos céus, nova terra, para ali habitarem os seus eleitos. E Ele fará isso para louvor da sua glória. Pois bem, pouco se me dá se o mundo vai se acabar em guerra, não quero nem saber. Eu sei que eu estou com Deus. E eu sei que tudo isso tem a providência de Deus. Pois que vá o ano velho, que venha o ano novo. O importante é que nós sigamos seguros pela divina providência de Deus, sabendo que todas as coisas acontecem para louvor da sua glória. Amém.